Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá no livro dos Atos dos Apóstolos. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1 ao versículo 19. Eu vou ler e os irmãos, mesmo assentados como estão, acompanharão toda a leitura. Nos diz assim a palavra do Senhor: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, o levassem preso para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como de umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Amados irmãos, irmãs, amigos e todos que me ouvem nesta noite, o tema da nossa mensagem nesta noite é a manifestação da graça de Deus.
a manifestação da graça de Deus. O livro de Atos dos Apóstolos nos informa que, quando Estevão, o primeiro mártir da igreja, foi apedrejado, suas vestes foram depositadas aos pés de um homem chamado Saulo de Tarso. Está aí no capítulo 7 do livro de Atos, versículo 58. E diz o texto que Saulo de Tarso consentia na morte de Estevão. Após esse episódio da morte de Estevão, Saulo de Tarso assumiu uma posição importante na perseguição aos cristãos. Ele recebeu autoridade oficial para liderar as perseguições contra os cristãos chamados os do caminho. Além disso, Saulo de Tarso, na qualidade de membro do concílio do Sinédrio, ele dava o seu voto a favor da morte dos cristãos. Está lá também no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 10, no discurso pelo qual depois Paulo, convertido, fala para o rei Agripa. O próprio texto afirma que Saulo, no versículo aí primeiro, respirava ameaça e morte contra os discípulos do Senhor. E além de defragrar a perseguição em Jerusalém, ele ainda solicita cartas para o sumo sacerdote, para que fosse às sinagogas de Damasco, prender e quem sabe até levar à morte aqueles cristãos que porventura assim o resistissem. Está aí no versículo número 2 do texto que nós lemos. Versículo 1 diz: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como as mulheres, o levassem presos para Jerusalém. Não é? Então, o objetivo dele era levar preso para Jerusalém qualquer um que fosse seguidor, discípulo de Cristo, tanto homem como mulher. Saulo, ele perseguia e assolava a igreja de Deus. Veja o que é que diz aí Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 3. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Então este era Saulo de Tarso. E tudo isso ele fazia, crendo que estava servindo a Deus e preservava a lei de Deus. Mas o que nós sabemos é que Saulo de Tarso parte furiosamente, como diz aqui o texto, em direção a Damasco, com o intuito de destruir a comunidade cristã que havia naquela cidade. E como diz aqui o texto, de repente, algo inesperado aconteceu. Algo causou uma mudança radical na vida de Saulo de Tarso, mas também no curso de toda a sua história. E Lucas, ao escrever o livro dos Atos dos Apóstolos, Lucas interpreta a conversão de Saulo de Tarso como um ato miraculoso,
Um momento em que um inimigo declarado de Cristo, um inimigo declarado da Igreja de Cristo, transformou-se em um dos maiores ou mais importantes apóstolos de Jesus Cristo, pois ele foi o apóstolo dos gentios. De perseguidor a pregador do Evangelho. De perseguidor passou a ser agora perseguido. Uma mudança radical atingiu a vida de Saulo de Tarso, homem furioso, homem que detestava os cristãos. Por isso que o tema desta noite é a manifestação da graça de Deus. E como é que podemos ver a manifestação da graça de Deus aqui nesta passagem bíblica, ou melhor, na vida deste homem chamado Saulo de Tarso? E a manifestação da graça de Deus nós podemos ver, ou se deu, de três formas. E são essas três formas que eu quero destacar aqui nesta noite. A primeira delas se encontra aí no versículo 3 e no versículo 4 do texto que nós lemos. A primeira manifestação da graça de Deus, versículo 3 e o versículo número 4. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, a primeira manifestação da graça de Deus se deu, primeiramente, através da gloriosa manifestação de Jesus na vida do apóstolo Paulo. Através da gloriosa manifestação de Jesus na vida de Saulo de Tarso, porque daqui por diante eu estarei chamando de Paulo. Então, amados irmãos, três coisas maravilhosas, podemos dizer assim, da graça de Deus aconteceu na vida do apóstolo Paulo. Primeira delas, o versículo 3 diz que Paulo viu uma luz. Subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. É interessante a graça de Deus. Por isso que a graça de Deus, ela tem a sua multiforme, as várias formas de Deus se manifestar para com os pecadores. Subitamente uma grande luz do céu subiu ou apareceu ao redor do apóstolo Paulo. Agora, como nós veremos a seguir, foi convertido totalmente. Não foi uma miragem, não foi uma visão subjetiva, foi uma grande luz do céu que abriu os olhos da alma de Saulo de Tarso e lhe tirou a sua visão física. Ele ficou cego por causa do fulgor daquela luz, mas os olhos espirituais de Saulo de Tarso agora foram abertos. Por enquanto, seus olhos físicos ficaram fechados. Está aí, não é? No versículo 7. Versículo 8. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. É interessante, amados irmãos, que essa luz aqui que brilhou não foi apenas uma luz qualquer, mas foi o próprio Jesus Cristo
ressuscitado. Está aí no versículo 17 do texto que nós acabamos de ler. Veja o que é que Ananias vai dizer depois do Paulo agora convertido. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que o quê? Que te apareceu no caminho por onde vinhas. Então não foi apenas uma simples luz, mas foi o Cristo ressuscitado que aparece com toda a sua glória para aquele homem chamado Saulo de Tarso, e agora depois ele é chamado de Paulo. Aquela luz trouxe a glória do Filho de Deus para se manifestar para o apóstolo agora chamado Paulo. Mas é interessante que ele viu a luz, e o versículo 4 também diz o seguinte: e caindo por terra. Aquele homem furioso, aquele homem perseguidor, estava agora subjugado ante a glória do senhorio de Jesus Cristo. Aquele agora que prendia cristãos estava preso, inativo, sem poder fazer nada. Aquele que encerrava na prisão os cristãos estava agora dominado pela glória de Cristo. Aquele que se achava detentor de todo o poder para perseguir os cristãos, agora estava prostrado, totalmente impotente ao Senhor da igreja, pelo qual Paulo assim perseguia. O Senhor Jesus quebrou todas as suas resistências. E um comentarista bíblico chamado John Stott, ele comentando esta passagem, ele diz o seguinte: diz que Jesus, segundo John Stott, comparou Paulo a um touro jovem, forte e obstinado, sem medo de nada, e o próprio Cristo a um fazendeiro que usava os aguilhões para domar aquele touro malvado, indomável aos olhos humanos. Mas, segundo John Stott, diz o seguinte: a implicação disso é que Jesus estava perseguindo Saulo, usando esporas, chicotes, para domá-lo. E quando Jesus se manifestou com toda a sua glória, não pôde resistir à glória do Senhor Jesus Cristo. Portanto, amados irmãos, Paulo viu uma luz, Paulo caiu por terra, mas Paulo também ouve uma voz. Está aí no versículo 4, a parte B. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? É interessante aqui o texto, o mesmo Jesus que estava, podemos dizer assim, trabalhando na consciência de Paulo com aguilhões, agora ele vai falar aos ouvidos deste homem: Saulo, 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 por que me persegues? E Paulo também, lá no discurso com o rei Agripa, no mesmo livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 14, ele dando testemunho da sua conversão perante o rei Agripa, ele diz o seguinte, que o Senhor apareceu a ele e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Paulo disse: dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. E é interessante que no contexto daquela época, alguns comentaristas bíblicos dizem que esse provérbio grego, em geral, que usava aqui, dura coisas a recalcitrarem contra os aguilhões, era aplicado
que todo esforço seria inútil lutar contra os aguilhões, porque de uma forma ou de outra, um dia seria vencido. Por quê, amados? Paulo viu a luz, viu a glória de Cristo. Paulo caiu por terra prostrado ante o poder do Senhor da igreja. Paulo ouviu uma voz. Por quê aconteceu tudo isso? A manifestação gloriosa de Jesus Cristo na vida do apóstolo Paulo. Aqui está a manifestação da graça de Deus. Porque a voz do Senhor Jesus Cristo, ela é poderosa. A Bíblia diz que ela despede chamas de fogo. A voz do Senhor Jesus Cristo faz tremer o deserto. É irresistível. E Paulo, ao ouvir a sua voz, está lá no capítulo 22, versículo 28 também, Paulo dando o discurso da sua conversão agora para os judeus. Paulo disse: quem és tu, Senhor? Ao que respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E Paulo vai dizer: que queres que eu te faça? Paulo pergunta: que queres que eu te faça? É interessante, o mesmo Paulo que perseguia a Jesus, agora passa a chamar este homem Jesus de Senhor. Ele se curva, ele se prostra. Podemos pegar aqui o comentário de John Stott: aquele boi selvagem agora foi subjugado por Cristo. Por isso, não há salvação sem que o pecador se renda aos pés de Jesus. Ele precisa contemplar a glória de Cristo. Ele precisa cair por terra prostrado aos pés do Senhor. Precisa ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo. Mas pastor, e como é que Deus está fazendo hoje para chamar pecadores à salvação? A palavra de Deus é o instrumento agora que Deus deixou, porque Cristo é a palavra de Deus encarnada. Ele é o verbo que se fez carne e manifestou-se cheio de graça no nosso meio. Cristo é o verbo de Deus, e Deus está manifestando Cristo com toda a sua glória. Deus está falando para os pecadores através da sua palavra, para que pecadores se rendam aos pés de Jesus Cristo, tomando aqui, por exemplo, o apóstolo agora chamado Paulo. É tanto que Paulo se chamava antes Saulo. Saulo que quer dizer grande, mas agora foi mudado o nome para Paulo, e Paulo quer dizer pequeno. Aos pés do Senhor temos que nos prostrar, temos que diminuir, temos que reconhecer a grandeza de quem é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, podemos ver aqui a manifestação da graça de Deus, em primeiro lugar, através da gloriosa manifestação de Jesus na vida de Paulo. E eu fico olhando, amados irmãos, quantas pessoas Deus não tem feito o mesmo. Deus já tem mostrado a glória de Cristo através da sua palavra. Deus já tem falado a ele a verdade, tem mostrado a verdade a ele ou a ela. Mas muitos ficam tentando ou resistindo o poder de Jesus Cristo. Não adianta lutar contra a graça de Deus. Se você for um eleito ou uma eleita de Deus, Jesus Cristo vai continuar lhe perseguindo, como perseguiu Paulo, até um dia você cair por terra, ficar prostrado, porque não podemos resistir contra os aguilhões do Senhor Jesus Cristo.
Ele vai mover céu e terra, mas as ovelhas de Israel que estão perdidas, Ele há de encontrá-la, uma por uma. E talvez você seja uma ovelha que tem ouvido tanto, Deus tem manifestado sua glória através do Evangelho, e você ainda continua resistindo os aguilhões. Mas em segundo lugar, a manifestação da graça de Deus em segundo lugar se deu, ou podemos ver aí no versículo número 5. Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Podemos ver a manifestação da graça de Deus em segundo lugar, através de uma humilde entrega de Saulo de Tarso aos pés de Jesus Cristo. Paulo reconhece que Jesus é Senhor. Quem és tu, Senhor? Aquele que resistia, aquele que perseguia o Senhor, ele agora passa a crer que verdadeiramente o Messias prometido ressuscitou dentre os mortos. Ele chama Cristo de Senhor, reconhece que Ele é o Messias, o Filho de Deus, e certamente Paulo, como um fariseu, ele conhecia as promessas que foram dadas a Israel. A luz que brilhou na alma de Paulo iluminou seu coração e tirou as escamas que estavam impedindo de ver e contemplar a glória do Senhor Jesus Cristo. E novamente, ele vai falar outra verdade à igreja de Corinto. Abram comigo aí, 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3. Versículo 15 e o versículo 16. Veja o que é que Paulo diz. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguns deles se convertem ao Senhor, o véu lhe é retirado. Era o que estava acontecendo com Saulo de Tarso. Ele estava lendo apenas Moisés. Mas quando ele se converte ao Senhor, o véu foi-lhe retirado, para que ele pudesse enxergar o senhorio, o Messias prometido a Israel. Capítulo 4 também aí de 2 Coríntios. Veja o que é que ele vai dizer ainda. Versículo 3 e o versículo 4. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Versículo 6. Porque Deus disse: das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. E foi isto que Deus fez com o apóstolo Paulo. A luz brilhou ali para Paulo, Cristo ressuscitado, brilhou sua alma, iluminou seu coração, tirou as escamas dos seus olhos espirituais. Ainda estava com véu e precisava que a luz do evangelho resplandecesse em seu coração.
Mas também nós podemos ver aqui, Paulo reconhece que também é pecador. Paulo toma conhecimento que seu zelo religioso não agradava a Deus. Por quê? Ele agora entende que estava perseguindo o próprio Filho de Deus, o Messias prometido. Ele reconhece agora que é o maior de todos os pecadores. Está perdido e precisa da salvação. E Paulo vai dizer isso, nós veremos mais a seguinte, lá na sua carta a Timóteo. Eu não sou digno de ser chamado apóstolo de Cristo, porque persegui a igreja de Cristo durante toda a minha incredulidade. Eu sou o principal de todos os pecadores. Então, amados, Paulo reconhece que Jesus é Senhor. Paulo reconhece que é pecador. E agora, aquele homem que perseguiu os cristãos, ele agora é quem precisa ser guiado pelo o Senhor. Versículo 6 ao versículo 8. Jesus disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. No versículo 6 ao 8 diz: mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-os pela mão, levaram-no para Damasco. A autossuficiência de Saulo acaba no caminho de Damasco. Ele pergunta agora: que farei, Senhor? Paulo agora quer ser guiado pelo Senhor. Agora ele está prestes a obedecer à voz do Senhor. O Senhor quebrou o seu orgulho, Ele quebrou a sua bravura, a sua autossuficiência. Agora ele estava sendo guiado pelos outros, humilhado, cego, podemos assim dizer, capturado por Cristo, a quem ele se opunha. A luz que Saulo viu, a glória de Cristo. A voz que ele ouviu, a voz de Cristo. Cristo o capturou, o transformou, antes que ele capturasse alguns outros discípulos. Amados irmãos, nós podemos ver aqui que todo aquele ou toda aquela que é convertida ao Senhor precisam agora ser guiados pelo o Senhor. Precisam se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Precisam ser instruídos pelo Senhor Jesus Cristo. Por isso, nas bem-aventuranças, bem-aventurados são os humildes de espíritos. O que é ser humilde de espírito? É você estar agora sob a direção do senhorio de Jesus Cristo. Reconhecer que Ele é Senhor da sua vida, reconhecer que Ele é Senhor da sua família, reconhecer que Ele é Senhor do seu trabalho, reconhecer que Ele é Senhor das suas finanças, reconhecer que Ele é Senhor de tudo na sua vida. Você não é mais dono da sua vida, a sua vida agora pertence ao Senhor. Tudo que você tem agora pertence a Cristo, porque agora você é propriedade exclusiva de Deus. Eu não sei como é que tem muitos cristãos que ainda batem no peito e se acham ainda autossuficientes. Nós fomos comprados por preço.
E a Bíblia diz: glorifiquem agora no corpo aquele que lhe comprou pelo um alto preço, que foi o derramamento do seu sangue. E Paulo aqui, agora convertido, ele reconhece Jesus como Senhor, reconhece que é um dos principais pecadores, e agora precisa ser guiado, precisa receber as instruções desse Senhor agora, Jesus Cristo. Por isso, nós podemos ver a segunda manifestação da graça de Deus aqui na vida do apóstolo Paulo. A primeira nós vimos, né? Jesus se manifesta para o apóstolo, para Saulo de Tarso, que se transforma num apóstolo de Cristo. Nós vimos a segunda manifestação, uma humilde entrega ao senhorio de Jesus Cristo. E terceiro e último, está aí, do versículo 10 ao versículo 18. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para que trouxe a autorização dos principais sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: olha só, já vai chamar ele agora de irmão. Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus lhe apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. A terceira e última manifestação da graça de Deus foi através, se deu através aqui no texto, de uma evidência incontestável da conversão de Saulo de Tarso. E Paulo evidencia sua conversão agora, porque ele é um homem agora de oração. A prova que Deus deu a Ananias, que Paulo agora era um irmão e não mais um perseguidor, é que Paulo agora já estava orando. Quem nasce do alto, quem é convertido, quem se entrega a Jesus Cristo, ele tem prazer de estar clamando a Deus: Abba, Pai, Abba, meu Senhor, Abba, meu Pai amado. Quem é salvo tem prazer na comunhão com o Pai. Paulo é convertido e fica ali, mesmo sem enxergar nada, orando. E John Stott, comentando esse texto novamente, ele diz o seguinte: a mesma boca que havia respirado ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, agora respirava louvores e preces a Deus. Que maravilha! E ele diz: o rugido do leão foi transformado no balido de um cordeiro.
Antes rugia como um leão para tragar os discípulos de Cristo. Mas agora, transformado, o rugido do leão se transformou no balido de um cordeiro. Amados irmãos, Matthew Henry também, ele disse o seguinte, eu quero destacar aqui que isso é maravilhoso. Ele disse: é mais fácil encontrar um homem vivo sem respirar do que um cristão viver sem orar. É mais fácil encontrar um homem vivo sem respirar do que um cristão sem orar. Se não respira, está morto. Se não ora, é porque não foi alcançado pela graça de Deus. Que colocação maravilhosa. Prova evidente que Deus deu a Ananias era que Ananias passa a chamar Saulo agora de irmão. E a prova que Deus deu, ele está orando. Vá lá. Mas também Paulo evidenciou sua conversão porque ele recebeu o Espírito Santo. Ananias, aqui no versículo 17, diz o seguinte, o texto: então Ananias foi entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus te apareceu no caminho por onde vias, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Ananias impõe as mãos sobre Paulo, e Paulo fica cheio do Espírito Santo. Aqui novamente, o conhecido pastor batista chamado Charles Spurgeon, ele diz o seguinte: é mais fácil convencer um leão a ser vegetariano do que uma pessoa ser convertida sem a ação do Espírito Santo. Paulo precisava da ação do Espírito Santo para que houvesse uma transformação radical na sua vida. E Spurgeon diz: é mais fácil convencer um leão a não ser vegetariano do que uma pessoa ser convertida sem a ação do Espírito Santo. Não há, amados irmãos, como alguém possa se tornar um cristão sem a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida dele ou dela. Paulo estava orando, Paulo ficou cheio do Espírito Santo, e Paulo evidencia ainda a sua conversão pelo recebimento depois do batismo. Nós sabemos que não é o batismo que salva, mas o salvo deve ser batizado. O batismo é o testemunho da salvação. Uma pessoa que crê precisa ser batizada e precisa ser integrada na igreja do Senhor Jesus Cristo. Ananias chamou Saulo de irmão. Por que ele diz isso? Porque agora esse perseguidor, convertido agora, cheio do Espírito Santo, entrou na família de Deus. Só é irmão quem está familiarizado na família de Deus. Ele precisa congregar, ele precisa estar junto, ele precisa ter comunhão com os irmãos, senão não é ovelha de Jesus Cristo. Ovelha tem que estar junto um dos outros. A Bíblia é bem clara. Temos que congregar uns com os outros
E Paulo mostra aqui, aquele rebanho que ele perseguia, ele agora faz parte daquele rebanho. As igrejas que ele perseguia, agora ele faz parte também dessas igrejas que foram perseguidas por ele próprio. Sabe por quê? Ele foi transformado. Ele agora faz parte da família de Cristo, que é a sua igreja. Ele é batizado. Ele agora está integrado na igreja de Cristo, como ovelha do Senhor. Ananias teve um papel importante na vida de Paulo, mostrando-nos que Deus mostra e trabalha na sua multiforme graça. Deus coloca pessoas para que Ele alcance as suas ovelhas. É tanto que Ananias diz: mas Senhor, eu tenho ouvido falar deste homem, quanto mal ele faz para a tua igreja. Mas Ananias é um servo. Jesus disse: vá, é ele mesmo. É esse que perseguia mesmo. Ele vai ser um instrumento nas minhas mãos, e ele vai saber como é prazeroso sofrer agora pelo meu nome. Vá, Ananias, faça o que eu estou lhe mandando, impõe as mãos sobre ele, que ele seja cheio do Espírito Santo, batize ele, para que ele faça parte agora do meu povo, da minha igreja e da minha família. Ananias foi e teve um papel importante na vida de Paulo. Graças a Deus, pela graça de Deus, Deus enviou Ananias. E agora Ananias apresenta aquele perseguidor da igreja, para que eles recebam agora ele como membro daquela igreja ali em Damasco. E depois, Deus usa um homem também chamado Barnabé, para que apresentasse ele aos judeus lá em Jerusalém, que o Saulo de Tarso agora não é mais perseguidor. Ele é uma ovelha de Cristo. Ele faz parte do rebanho de Deus. Ele faz parte da família de Deus. E chamem ele agora de irmão. Amados irmãos, a providência de Deus é tremenda. Sem Ananias, sem Barnabé, a história da igreja teria sido diferente. Mas Deus usa os seus para trabalhar em favor da sua obra. Deus usou Ananias para que os crentes de Damasco dessem crédito que Paulo agora era um novo convertido. Deus usa Barnabé para que os crentes, os judeus convertidos ao cristianismo, agora passem a decreto que Paulo agora é um novo convertido, é uma nova criatura. Por isso, amados irmãos, existe uma necessidade urgente nas igrejas do Senhor Jesus Cristo hoje. Precisamos de Ananias, precisamos de Barnabés na igreja, para que possam e tomem a iniciativa de ajudar os recém-chegados na fé, para que incorporem eles ou estes na família de Deus. Precisamos ser Barnabés, precisamos ser Ananias, aqueles que estão chegando para a fé. Nós devemos mostrar todas as recomendações que o Senhor requer da parte deles e posteriormente agregarmos no rebanho de Jesus Cristo. Cabe a nós, como igreja, levar homens e mulheres a Cristo. Cabe a Deus usar cada um de nós para a glória e o louvor do Senhor Jesus Cristo. Que história maravilhosa esta aqui
a conversão do maior perseguidor da igreja, Saulo de Tarso. Aprendemos várias e várias lições. Se você for ler, reler, você vai aprender muito mais. Então, concluindo, eu finalizo dizendo o seguinte: mudança de vida total. Antes da conversão, Saulo de Tarso não aceitava a divindade de Jesus. Até cria que, ao perseguir seus seguidores, tentando-os a blasfemar contra Jesus, estava fazendo a vontade de Deus, mas não estava. E tem muitas pessoas que estão fazendo coisas achando que Deus está mandando eles fazer ou fazerem, mas na verdade não estão fazendo a vontade de Deus. Usam o nome de Deus, falam o nome de Deus, mas não estão fazendo a vontade de Deus. Assim como Saulo de Tarso. Após sua conversão, sua pregação não era outra senão anunciar que Jesus é o Filho de Deus. O Saulo, duro, rigoroso, ameaçador, violento de outrora, depois de convertido, passou a demonstrar ternura, sensibilidade e amor. E isso fica evidente em todas as obras do apóstolo Paulo, pelo qual ele deixou escrito em várias das suas cartas. E também foi escrito aqui por Lucas no livro dos Atos dos Apóstolos. E quero concluir lendo um texto. Quero que todos abram para nós lermos, finalizando assim essa mensagem nesta noite. 2 Timóteo, capítulo 1. São as palavras de encorajamento para Timóteo, jovem pastor da igreja de Éfeso. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12 ao versículo 17. Eu vou ler e os irmãos acompanham, e assim estaremos concluindo a mensagem nesta noite. Que diz assim, 1 Timóteo, ou melhor, não é segundo não, falei segundo, foi, desculpem, é primeiro. É primeiro. Não é segundo não, me desculpe. 1 Timóteo 1, versículo 12 ao versículo 17, que diz assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que no outro tempo, olha só o que ele era: blasfemo e perseguidor e insolente. Mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Veja o que é que Paulo vai dizer agora. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Resta-nos dizer: assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Resta-nos dizer essa palavra: a manifestação da graça de Deus sobre as nossas vidas
e sobre a sua vida. Talvez você que esteja me ouvindo nesta noite, mas ainda não se quebrantou, não se humilhou, não se arrependeu dos seus pecados e não entregou totalmente sua vida a Jesus Cristo. Sorri-lo, é a graça de Jesus Cristo manifestado sobre as nossas vidas. Que Deus nos abençoe, que Deus continue nos fortalecendo como igreja e que sejamos cada vez mais gratos àquele que nos chamou pela sua graça e pela sua eterna misericórdia.